Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para concluir alguns pontos finais aí do nosso plano de aula, né? Falamos no último vídeo a respeito da questão da nacionalidade, né? A possibilidade dos estrangeiros, né, obterem uma nacionalidade secundária, né, se naturalizarem brasileiros. Falamos também das questões relacionadas à condição, né, de nacional primária, né, a condição de brasileiro nato. Vimos o que dispõe o artigo 12 da Constituição Federal com relação a essa questão. Aproveitando o gancho, né, que já começamos a tratar do estrangeiro, já falamos da possibilidade do estrangeiro obter uma nacionalidade secundária, né, passando então a ser considerado um brasileiro naturalizado e dotado aí de direitos, né, dentro do Estado brasileiro. Vimos que gozam dos mesmos direitos dos brasileiros natos, exceto aqueles direitos políticos, né, relacionados à ocupação de determinados cargos considerados importantes, estratégicos dentro do nosso Estado, tá? Então, com exceção daquelas hipóteses, né, os demais direitos podem ser exercitados pelos estrangeiros que venham aí se naturalizar brasileiros, certo? Então, aproveitando que estamos falando do estrangeiro, vamos mencionar uma outra questão ligada aí à condição jurídica deles, né? A questão do ingresso no Estado brasileiro, de que forma eles podem fazer e as questões relacionadas à saída, né? Ao não ingresso ou ingresso irregular e a consequente saída deles do território nacional, tá? Então, quando falamos de estrangeiro, pessoal, sabemos que são aqueles que não são nacionais de um Estado, tá? Eles não são originados do estado o qual eles buscam ingresso no território, tá? Mas mesmo assim eles possuem direitos e garantias fundamentais dentro do nosso estado, dentro do estado brasileiro, tá? Direitos inerentes à sua própria condição humana, né? Direitos humanos, né? Então eles gozam de direitos fundamentais independentemente de serem nacionais, né, de serem brasileiros natos ou naturalizados, tá? Então, se um estrangeiro vem aqui, sofre um problema, sofre um acidente, tem um problema de saúde, ele goza do direito fundamental à saúde e poderá procurar o auxílio do Estado, né, um tratamento médico junto aos hospitais, que receberá esse tratamento diante da sua condição de detentor desse direito fundamental, detentor desse direito humano, né, de reconhecimento em toda a sociedade internacional, tá? Então, os estrangeiros, eles dentro do território brasileiro, eles gozam de direitos fundamentais, né, e de garantias fundamentais, como o habeas corpus, como a possibilidade de impetrar um mandado de segurança, né? Eles não podem impetrar a ação popular, né? Como nós sabemos lá, a ação popular, ela é de iniciativa de brasileiros, tá? Então, se eles não gozam da nacionalidade brasileira, eles não poderiam ingressar com essa garantia, porque ali há uma previsão expressa de que deve ser cidadão brasileiro, né? Mas fora essas hipóteses excepcionais, né, os estrangeiros eles gozam também de garantias fundamentais, podendo aí ingressar com HC, com mandado de segurança, né, sem nenhuma vedação nesse sentido, tá? Temos que destacar que os estrangeiros, eles na verdade gozam de direitos aqui, direitos fundamentais, mas os direitos políticos, que também tem assento no capítulo dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, né? Os direitos políticos não assistem, não são garantidos aos estrangeiros, tá? A exceção são para os portugueses, em razão do Estatuto da Igualdade, né? Um tratado internacional firmado entre Brasil e Portugal, tá? Que deu origem, né, esses tratados internacionais deram origem a dois decretos, ao decreto 70.391 e o decreto 70.436. Esses dois decretos acabaram então por definir essa denominada igualdade, reciprocidade de direitos
entre brasileiros e portugueses, né? No sentido de que nós gozamos de direitos no Estado português como se fôssemos nacionais, e a mesma coisa os portugueses aqui no Brasil gozam de direitos, né? Inclusive direitos políticos, né? Como se fossem nacionais do Estado brasileiro, tá? Isso a gente encontra no próprio artigo 12 da Constituição Federal, que trata da questão da nacionalidade, dos direitos, né? Quando menciona no parágrafo 1º do artigo 12 que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, e há essa reciprocidade, existe um tratado internacional de reciprocidade firmado entre os governos brasileiro e português, né? Então, aos portugueses com residência no país serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo casos previstos nesta Constituição. Tá? Então, salvo, né, hipóteses aí excepcionais estabelecidas, previstas expressamente, né, na Constituição Federal, os portugueses eles gozam dos mesmos direitos garantidos aos brasileiros, tá? E a mesma coisa acontece com os brasileiros junto ao Estado português diante desse estatuto, desse tratado internacional de igualdade e reciprocidade de direitos, tá? Ainda sobre os estrangeiros, temos que mencionar que eles, então, ingressando no território nacional, ingressando no território brasileiro, né, eles são passíveis de impedimento, e aí no caso já é o impedimento quanto à entrada, né, no território, como a gente vai ver, e depois eles também são passíveis de deportação, expulsão, extradição, nessas hipóteses de ingresso sem as condições mínimas, sem os requisitos necessários para se manter no Estado brasileiro, e também são passíveis de obtenção de asilo ou refúgio, né? E aí então a gente comenta um pouquinho mais a respeito dessas situações jurídicas, né, que ocorrem aí com os estrangeiros no território brasileiro, ok? Primeira situação que cumpre-nos explicar é a hipótese de impedimento, tá? E para poder estudar essas situações, pessoal, tudo relacionado aí à condição jurídica do estrangeiro, a gente vai se reportar ao Tratado Internacional firmado pelo Estado brasileiro, né? E que recebe a denominação de Estatuto do Estrangeiro, tá? Na verdade, o Tratado Internacional deu origem, né, a essa lei que foi publicada, né, em 1980, tá? É a Lei 6.815 de 1880, ok? Então ela vem, essa lei ela vem regulamentada também por um decreto, né, que é o decreto 86.715 de 1981, ok? E esse estatuto, né, vem regulamentar a Constituição Federal nos que diz respeito aí aos direitos garantidos aos estrangeiros que se encontram dentro do território brasileiro, tá? Então a primeira hipótese, pessoal, de previsão, né, de uma situação jurídica em que pode ocorrer com um estrangeiro que pretende ingressar no território brasileiro é o que dispõe o artigo 26 da Lei 6.815 de 1980 com relação ao impedimento. O impedimento nada mais é do que impedir o estrangeiro de ingressar, de adentrar no território nacional, né? Impedir o estrangeiro de ingressar no Estado brasileiro, tá? E o artigo 26 com relação a isso, ele diz o seguinte: o visto será concedido pela autoridade consular, o visto concedido pela autoridade consular considera mera expectativa de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstado, ocorrendo qualquer dos casos do artigo 7º, ou a inconveniência da sua presença no território nacional, a critério do ministro da Justiça.
O que seria o impedimento, então? É essa impossibilidade do estrangeiro ingressar, né, adentrar no território nacional. Como diz o artigo 26, um visto concedido pela autoridade consular é apenas uma expectativa de direito de entrada no território. Tá? Mas a entrada, a estada, né, e o registro desse estrangeiro no Estado brasileiro pode ser obstado, né, a critério aí das autoridades nacionais. Tá? Então, o artigo 7º diz aqui umas hipóteses em que não seria concedido visto, né, como para um menor de 18 anos que ingressa no estado desacompanhado de um responsável, alguém que for considerado nocivo aos interesses nacionais ou à ordem pública, alguém que foi expulso do seu país e essa expulsão ainda se mantém vigente, né? Aquele que foi condenado por crime doloso ou processado por crime doloso no seu país de origem, né? Esse crime seria passível de extradição junto ao Estado brasileiro. Então esses não terão autorização para ingressar no Estado brasileiro, não obterão o visto. Né? Dentre as possibilidades de visto que a gente vai ver aqui agora, visto de trânsito, visto de turismo, visto temporário, né? Esses que não obtêm essa autorização, esse visto para ingresso regular no Estado brasileiro, poderão ser então impedidos de adentrar ao território nacional, ok? Essa é a primeira hipótese, o denominado impedimento que o estrangeiro poderá sofrer ao pretender entrar no território nacional sem gozar de condições mínimas, né, sem preencher os requisitos mínimos para esse ingresso regular. Tá? O artigo 27, ainda sobre o impedimento, diz que a empresa transportadora desse estrangeiro responde a qualquer tempo pela saída do clandestino ou do impedido. Tá? Então, aquele que trouxe, a empresa que trouxe o estrangeiro, fica responsável por levá-lo de volta. Tá? Volto no próximo vídeo para falar a respeito da questão do visto, né? Como esses estrangeiros obtêm essa autorização para entrada e permanência no Estado brasileiro e quais as modalidades e como isso funciona, ok?